Olá, meus queridos irmãos e irmãs, quem fala aqui é o diácono permanente Luiz Henrique, sou da paróquia de São Cristóvão em Fonte Santa, na cidade de Teresópolis, diocese de Petrópolis. Com certeza muitos já me conhecem, outros talvez não, e nós estamos começando hoje uma proposta que eu levei até a Pastoral da Comunicação da minha paróquia, de nós fazermos um treinamento, na verdade levarmos um pouco do conhecimento do que é a Bíblia Sagrada. Estamos vivendo um período de pandemia em que não somente as autoridades civis, mas religiosas nos aconselham ficarmos em casa, aqueles que podem, em quarentena, em isolamento social, e é um período que podemos aproveitar muito bem para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. É fato que muitas pessoas estavam fazendo cursos antes de nós começarmos esse período de isolamento, cursos de teologia em diversas paróquias da nossa diocese, e por conta desse isolamento nós acabamos ficando prejudicados um pouco com relação a isso. Nossa proposta aqui não é avançarmos em outros temas da teologia, mas exclusivamente na Sagrada Escritura. Para isso, nós teremos um conhecimento de interpretação, de como a Bíblia foi formada, quais são as Bíblias para escolher, qual é o papel de Deus, o papel humano do autor sagrado, enfim, pequenos detalhes em vídeos talvez não muito extensos, em que vamos procurar conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. E como muitos padres gostam de falar, e eu também sempre insisto com relação a isso, não é possível amarmos aquilo que não conhecemos. Por isso precisamos conhecer mais da nossa Bíblia Sagrada para termos amor pela Sagrada Escritura. Então, iniciando o nosso encontro de hoje, vamos pedir a intervenção de Maria Santíssima, ela que é a mãe do Verbo Divino, a Palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que ela esteja conosco nesses poucos momentos que estaremos aqui reunidos, para que possamos, com a força do Espírito Santo, receber em nosso coração todo o ensinamento que é a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de começarmos, eu queria pedir desculpas de antemão, porque a minha casa é uma casa um pouco barulhenta, meu condomínio é um pouco barulhento, então talvez alguns barulhos possam nos atrapalhar no decorrer do nosso vídeo, da nossa gravação, mas vamos tentar absorver o que for o melhor possível. Bom, eu preparei para o nosso encontro de hoje, esse nosso primeiro encontro, trazendo para vocês diversos materiais bíblicos que eu tenho, que me ajudam no meu estudo e na preparação das minhas aulas, e que eu creio também que seja importante vocês tomarem conhecimento, porque muita gente às vezes não conhece os diversos tipos de Bíblia que podem ser encontrados. Então, esse nosso primeiro encontro vai ser reservado a isso, conhecer o nosso material. Bom, é uma Bíblia que eu sempre trago para vocês. Para mim, na verdade, é uma relíquia. Foi um presente dado pela minha madrinha de batismo, a primeira Bíblia que eu ganhei, né, uma Bíblia ilustrada. E eu vou mostrar para vocês aqui, é dividido em 2 volumes. Esse o Novo Testamento e esse o Antigo Testamento. Se vocês forem ver aqui dentro, ela tem uma capa muito bonita, uma capa dura, e ela é toda bem resumidinha, mas sempre com algumas imagens ilustradas, coloridas, bonitas. Muito bom para as crianças, né, que querem ter esse primeiro contato com a Sagrada Escritura. Esse tipo de Bíblia, assim como aquelas Bíblias que a gente tinha antigamente, Bíblias grandes, que são Bíblias que vinham em enciclopédias de estudo e que nós normalmente colocamos na entrada das nossas casas e deixamos, às vezes, uma passagem que nós gostamos mais marcada. Algumas pessoas conseguem ter o bom hábito de lerem sempre um capítulo por dia, né? Então tem sempre aquelas Bíblias grandes. Em primeiro lugar, saber que não é uma Bíblia de estudo. Na verdade, é mais uma obra artística, né, que serve, nesse meu caso aqui, para as crianças, pela ilustração que tem. Então é fácil, a criança lê mensagens bem rápidas, vê a imagem e aguarda o conhecimento. Mas claramente não é uma Bíblia para o nosso dia a dia, uma Bíblia de oração, uma Bíblia de estudo principalmente, né? Então são Bíblias mais artísticas. Temos talvez a mais famosa das Bíblias nas nossas paróquias, que é a Bíblia da editora Ave Maria. Pois bem, é uma Bíblia muito boa para oração,
mas vocês podem ver uma característica. Por exemplo, abrindo uma página aleatória aqui no primeiro livro dos Macabeus. Vejam vocês que tem apenas o texto sagrado. O que nós temos de observações, de notas de rodapé, são essas pequenas passagens aqui embaixo. Então essa é uma Bíblia muito boa, muito utilizada pelos grupos de oração. Em algumas paróquias que não tem folhetos, às vezes as pessoas levam essa Bíblia para acompanhar as celebrações eucarísticas, mas por certo também não é uma excelente Bíblia de estudos. Na verdade, as duas Bíblias de estudos que nós indicamos são a Bíblia de Jerusalém, a famosa Bíblia de Jerusalém, essa aqui no caso numa edição já protegida com essa capa, mas vou mostrar para vocês aqui, é a Bíblia de Jerusalém. Essa é uma Bíblia famosa para estudo. Vejam vocês que, por exemplo, aqui no livro do Deuteronômio temos uma parte grande do texto sagrado, mas vejam a quantidade de notas de rodapé para estudo. Então, é uma Bíblia mais voltada para essa parte de estudo. A outra Bíblia muito importante para estudo é a Bíblia elaborada pelo professor Luiz Alonso Schöckel, que é a Bíblia do Peregrino. Também uma excelente Bíblia para estudo. Vejam vocês, por exemplo, aqui no segundo livro dos Reis. Esse pedaço daqui, que está marcado aqui, é o texto da Bíblia. E tudo isso aqui embaixo são notas de rodapé. Ou seja, são estudos feitos para que o aluno de teologia, para que o cristão interessado entenda melhor o que está no texto sagrado. Então, tanto a Bíblia de Jerusalém como a Bíblia do Peregrino são as ideais para quem quer estudar. Existem diversas outras Bíblias. Existe a Bíblia da Paulinas, existe a Bíblia de São Pastoral, existem diversas Bíblias, ok? Mas essas são talvez as mais conhecidas, Peregrino e Jerusalém para quem estuda, e a Bíblia da editora Ave Maria para grupos de oração. Depois uma outra Bíblia também que é uma raridade, vocês me perdoem o estado em que ela está. Na verdade, isso aqui é uma Bíblia da editora Loyola, uma versão antiga da editora Loyola, não é mais assim. Vocês vão ver que ela está muito maltratada, não tem capa, não tem mais aquela parte lateral aqui da brochura. Foi uma Bíblia que eu ganhei de presente do meu professor de Crisma, quando fiz a Crisma. E me acompanhou durante os retiros e encontros de todo o meu estudo de preparação para o conhecimento da Sagrada Escritura. Por isso que ela está um pouquinho maltratada fisicamente, mas espiritualmente muito bem tratada, porque foi muito material de estudo que eu tirei dela. E ela tem uma coisa muito interessante que eu pretendo um dia preparar para vocês, uma explicação sobre a composição do Pentateuco, os nossos 5 primeiros livros, mas essa Bíblia ela tinha uma coisa muito interessante. Existe a chamada hipótese dos documentos, ou das fontes, que a gente pode ver mais para frente num outro vídeo, que fala que a composição dos 5 livros da Bíblia, os iniciais, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele foi o fruto do trabalho de 4 escolas que existiram em Israel e na Babilônia. A obra do Javista, em que Deus era tratado com o nome de Javé, a obra Eloísta, em que Deus era chamado de Elohim, a obra sacerdotal e a obra deuteronomista. Essas duas últimas da Babilônia, ao final do reino de Judá e já indo para a Babilônia. Pois bem, essa Bíblia trazia cada trecho que foi obra dessas fontes. Então aqui, por exemplo, esse trecho todo aqui tem uma letra E, dizendo que foi a obra eloísta. Deixa eu pegar um outro trecho para mostrar para vocês aqui, por exemplo, em Êxodo capítulo 3 fala que uma parte foi obra eloísta e a outra parte foi javista. É bem interessante para quem é estudioso, porque você consegue captar a singularidade, a característica de cada um desses autores, dessas escolas, dessas fontes na composição do texto sagrado. E nos faz compreender melhor por que algumas passagens parecem repetitivas, como, por exemplo, as duas criações, os 2 relatos da criação. Um
no livro do Gênesis capítulo 1 e o outro no livro do Gênesis capítulo 2. Por que o autor sagrado vai ter a preocupação de colocar dois relatos da criação? Então, ali facilita para nós sabermos com quem a gente está trabalhando, se é com o autor javista, com o autor eloísta, o autor deuteronomista ou o autor sacerdotal. Ok? Uma outra pergunta que vocês podem me fazer é, diácono, como é que eu vou conseguir saber que a minha Bíblia é católica? Bom, é bem interessante. Eu indico para vocês duas possibilidades de você saber isso. A primeira, usando aqui da Ave Maria, por exemplo, é procurar a autorização de um bispo para que a obra seja aprovada, o que é chamado de imprimatur. Então, no nosso caso aqui, você pega na contracapa, está aqui o imprimatur e o nome do episcopo que deu essa autorização. Aqui no caso, um cardeal arcebispo Carolos de São Paulo, né? Então, aqui vem escrito quem é o bispo que autoriza. Então, é a palavra da igreja autorizando a que o livro seja impresso. A segunda forma de você descobrir é procurando um dos 7 livros que nós temos e os protestantes não têm, né? Então, se a sua Bíblia tiver um desses 7 livros, que nós também vamos deixar para um outro vídeo para explicar por que houve essa diferença, umas Bíblias têm, outras Bíblias não têm os 7 livros, por que nós católicos têm, por que os judeus e os protestantes não têm, nós vamos explicar isso mais para frente. Mas vocês podem escolher qualquer um dos 7 livros. Então, por exemplo, o livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico só existe na Bíblia Católica. O livro dos Macabeus também, os 2 livros dos Macabeus, o livro de Baruque, são livros que só existem na Bíblia Católica. Mas vamos pegar o Eclesiástico. Então, aqui nessa Bíblia da Ave Maria, você pega aqui no índice, no sumário, está aqui o livro do Eclesiástico. Portanto, essa é uma Bíblia católica. Vamos pegar aqui a Bíblia do Peregrino, por exemplo. Pegando a Bíblia do Peregrino, nós vamos abrir, mostrar para vocês. Vou pegar aqui no sumário. Aqui, por exemplo, olha, o Eclesiástico está aqui no sumário. Então, se tem o Eclesiástico, essa Bíblia é uma Bíblia católica. Se não tivesse o Eclesiástico, não seria uma Bíblia católica. Ok? Então, são detalhes que nós utilizamos para saber se a Bíblia é católica ou não. Vamos pegar aqui uma Bíblia evangélica para vocês terem uma ideia. Bíblia evangélica aqui, ó, Bíblia Sagrada, ok? Bíblia Sagrada da Editora Vida. É uma Bíblia protestante. Nessa Bíblia nós não temos o imprimatur na contracapa. E se vocês pegarem aqui o índice, nós temos aqui os livros sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Depois de Cântico dos Cânticos viria Sabedoria. E depois de Sabedoria, Eclesiástico. Só que Sabedoria e Eclesiástico são livros que só existem na nossa Bíblia. Aqui eles não têm. Do Cântico dos Cânticos pula para Isaías. Então essa não é uma Bíblia católica. Então essas são formas que você tem de saber se a sua Bíblia é uma Bíblia católica ou não. Outras duas curiosidades que eu trouxe para vocês. Aqui nós temos uma Bíblia hebraica, tá? Bíblia hebraica. Aí vocês podem pegar a Bíblia hebraica e, pelo nosso costume, abrir e procurar o primeiro capítulo, livro do Gênesis. Só que quando você abre a Bíblia hebraica e procura o primeiro capítulo do livro do Gênesis, você está vindo com páginas em branco, e a primeira página que você pega parece que é o final do livro. E de fato é o final do livro, porque o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, de frente para trás. Então o livro você tem que pegar o final dele, abrir o final dele para começar a estudar. E aí quando você pega o final, está aqui o livro do Gênesis.
E você começa a ler da direita para a esquerda. E vai descendo as linhas. Quando você chega no final da primeira página, você vira e começa a ler novamente, da direita para a esquerda. Então essa é uma Bíblia hebraica. Aqui do lado nós temos, não dá para entender porque está em hebraico, né? Mas na verdade nós temos aqui escrito Torá, depois temos aqui os Neviim e embaixo os Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos, que são a divisão da Bíblia hebraica. Ok? Torá, Neviim, Ketuvim. Ok? Pois bem. Outra observação que eu trago para vocês. E aí falando a respeito do autor sagrado. Eu me lembro quando era ainda uma criança, já estava entrando na adolescência, havia um amigo da minha mãe que dizia que ele não acreditava na Bíblia, no que constava na Bíblia, o que estava escrito na Bíblia, porque na verdade a Bíblia era apenas o jornal da época. Então escrevia aquilo que era falado. Então ele não reconhecia a sacralidade da palavra sagrada. Ele não reconhecia que a Bíblia foi escrita por uma inspiração divina, Deus como seu autor direto e o homem como seu autor instrumental. Então, um livro de duas autorias, o autor divino, o autor sagrado e o autor humano. Ok? Quem nos dá essa orientação? O magistério da Igreja. Na Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, a palavra de Deus. Então, na Dei Verbum, no capítulo 3 e nos números 11 e o iniciozinho do 12, diz o seguinte: as coisas reveladas por Deus, que se encontram escritas na Sagrada Escritura, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então a inspiração vem do Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros inteiros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Os 46 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Os 73 livros da Bíblia Católica. Com todas as suas partes. Porque, de terem sido escritos por inspiração do Espírito Santo, o autor sagrado, tem Deus por autor. Então Deus é autor daqui. Não é o homem como um repórter que começa a escrever um jornal, como dizia esse amigo da minha mãe. É uma ação de Deus. E como tais foram confiados à própria Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele, Deus, neles homens, e por meio deles homens, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que ele, Deus, quisesse. Então, a autoria de Deus e a autoria dos homens. Aí vocês podem me perguntar, mas Diácono, por que Deus quis que o homem colaborasse? Porque Deus queria utilizar uma linguagem humana para falar com a humanidade. Deus não ia utilizar uma linguagem dos anjos, ele não estava falando com os anjos, então ele tinha que usar uma linguagem humana. E quem melhor para falar uma linguagem humana do que o próprio homem? Então Deus se vale da linguagem que o próprio homem tem para poder falar com a sua criatura. E continua aqui a Dei Verbum. E assim como tudo quanto afirmam os autores inspirados ou os agiógrafos deve ser considerado como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, causa da nossa salvação, quis que fosse consignada nas Sagradas Letras. Tudo que está constando na Bíblia foi por vontade de Deus. Portanto, não é possível você apagar um capítulo porque você acha que ele é repetitivo.
Ah, porque já falou antes, diácono, precisa repetir? Precisa repetir. Perdão. Ah, diácono, mas ali falou uma coisa, agora está falando outra. Nada do que está na Sagrada Escritura está em excesso. Há uma razão de ser, não há contradições. Continuando. Por isso, toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para arguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentado em todas as boas obras. E o número 12 no seu início. Como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio de homens e à maneira humana, ou seja, falou com homens com a língua dos homens, para que fosse muito bem entendido pelo homem, porque se falasse com uma outra forma que o homem não compreendesse, o homem ia dizer que não estava entendendo nada do que Deus queria, mas Deus fala conforme nós podemos entender. Então, a maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, que também somos nós, mas principalmente o magistério da Igreja que nos orienta, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os hagiógrafos, os autores sagrados, realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. Portanto, meus queridos e minhas queridas, a Bíblia não é um jornalzinho. A Bíblia traz a palavra do próprio Deus. O próprio Deus se manifesta. O próprio Deus vem conversar com o homem. O próprio Deus vem ensinar ao homem. O próprio Deus vem demonstrar o seu amor pelo homem. A Bíblia é isso. A Bíblia traz isso para todos nós. Então, que todos nós possamos nutrir amor pela Sagrada Escritura. Que todos nós possamos sentir falta da Sagrada Escritura. Tenho visto nesse tempo de pandemia as pessoas dizendo: nossa, que saudade que eu estou de comungar, que saudade que eu estou de confessar. Eu também estou. Eu faço parte de grupo de risco, né? Eu não posso me expor porque eu tive pneumonia no passado. Um pouco dessa tosse que eu estou é por conta da minha capacidade respiratória que caiu muito. Eu não estou podendo praticar exercício, eu fazia natação para poder melhorar minha condição respiratória, já estou parado há 2 meses, então eu estou com uma tosse, estou sentindo muita dor no pulmão, eu não posso me expor, me sinto uma falta enorme dos sacramentos. Mas a gente também precisa sentir falta da palavra de Deus, precisa sentir falta de ouvir a palavra de Deus, porque é uma palavra que nos cura. Vamos nutrir pela Sagrada Escritura esse amor, sentir falta de ouvir a Deus também na Escritura. É muito importante que a gente crie esse laço com a Escritura, esse laço de dependência, de amor, de saudade. Vamos sentir saudade de Deus também na Escritura. Hoje eu fico por aqui, esperando que vocês tenham aprendido um pouquinho de como escolher a sua Bíblia. Qual é a sua finalidade, meu irmão e minha irmã? Ah, diácono, eu quero aprender mais, eu quero saber interpretar, eu quero compreender as passagens difíceis. Então, adquira uma Bíblia do Peregrino, adquira uma Bíblia de Jerusalém, procure bons livros que façam interpretação. Se você tem possibilidade, os cursos da Escola Mater Ecclesiae de Dom Estevão Bittencourt, é um curso bíblico por correspondência, você pode fazer, pode estudar em casa, bem acessível. Hoje nós temos facilidade, você pode procurar no YouTube boas pregações, padres que conhecem bem do tema. Ah, diácono, a minha finalidade não é estudar, eu quero apenas louvar, eu quero viver uma vida intensa de oração. Ave Maria, Bíblia da Ave Maria, reze por ela, você vai entender bastante, vai conseguir falar bem com Deus. Enfim, nós temos material para tudo isso. A igreja é uma mãe sábia, uma mãe amorosa, uma mãe preocupada, zelosa. Ela nos facilita todo esse acesso. Vamos agradecer a Deus a possibilidade de podermos estar juntos aqui, esperando que no próximo vídeo a gente fale um pouquinho mais sobre a formação dos livros, sobre como a Bíblia foi formada, quais são os blocos da Bíblia, porque temos mais 7 livros do que os nossos irmãos protestantes, do que os judeus.
Vamos aprender um pouquinho disso, entender por que os salmos às vezes diferem um pouquinho, por que um salmo na Bíblia Ave Maria é um pouco diferente do salmo da Bíblia de Jerusalém, a numeração deles é diferente. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo encontro. Agradeço a vocês. Qualquer necessidade, qualquer dúvida que vocês venham a ter, para a próxima aula eu vou preparar já um papelzinho que a gente vai colocar aqui na frente do monitor para vocês poderem me mandar um e-mail, mas eu já deixo, já passo para vocês se vocês quiserem anotar. O meu e-mail é Luiz com Z, H de Henrique, L de Lucas, Barbosa com S, @hotmail.com. luizhl.barbosa@hotmail.com. Podem me mandar dúvidas que vocês por acaso tenham, ou algum tema que vocês tenham dificuldade. A gente prepara um vídeo aqui para vocês. E qualquer necessidade também podem pedir para o pessoal da Pascom entrar em contato comigo. Eles vão estar recebendo os vídeos e colocando no canal específico da paróquia. Ok? Espero ter podido ajudar um pouco vocês e despertar nos corações esse amor imenso que eu tenho pela Sagrada Escritura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Catarina de Siena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos, como se diz em hebraico, Shavuot, e até a próxima. Leit Haot. Fiquem com Deus. Shalom Aleichem.